Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pads e Regatas Podcast e hoje a gente está com um episódio especial, mas antes disso, meu nome é Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro, como toda quinta-feira, às vezes sexta, né, Flavinho? Talvez em casa de carnaval, talvez sábado, mas hoje a gente tá muito bem acompanhado, saindo no dia da publicação realmente, na quinta-feira, Flavinho. Estamos aqui na presença dele, mais um nojento aqui, mais um enjoado. Flavinho, a gente tá na presença de um atual campeão da NBA, a gente tá aqui com ele que tá representando o Medo do Cervo, meu querido colega de bancada no Aro Podcast, Anderson Paiva. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Olá a todos vocês aí, bom dia, boa tarde e boa noite, como diz muito bem Jorge Ben. Assim, você pode ouvir a gente em qualquer horário e tá tudo certo, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou muito humilde, tá? Apesar de ser campeão, eu sou um cara muito humilde. Assim, tô por cima da carne seca, mas é sempre bom lembrar que muito tempo roendo o osso, né? Não queremos voltar pra lá. E, cara, vamos falar do Milwaukee Bucks aí. Espero não fazer o Medo do Cervo passar nenhuma vergonha aqui enorme. Não falar nenhuma bobagem sem tamanho. Vergonha é o que o teu time tá fazendo os outros times passarem, principalmente os contenders no leste, Andinho. Não seja modesto, não seja modesto. Parece que tem um rapaz lá em Milwaukee que tá jogando um pouquinho de basquete, né? É o que dizem. Vamos falar dele hoje pra galera que ainda não sabe, a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Mas antes da gente começar o nosso episódio, antes da gente ir pro recheio do episódio, vamos começar da forma como a gente começa todos os nossos episódios, com a sessão Enzo de abraços efusivos. Pra galera que não sabe, o Enzo é o nosso fã mirim, o nosso fã número 1, então a gente sempre dá um abraço especial pro Enzo de primeiro, então aquele salve, Enzo, um abraço e um beijo pra você. Tavinho, salves aí do teu lado? Além do salve de sempre pra Enzo, vou mandar o abraço efusivo, Flavinho. Eu tive um encontro essa semana com um ouvinte do Pads e Regatas Podcast, tá? Eu tive um encontro com um casal ouvinte do Pads e Regatas Podcast, então eu queria mandar um abraço pros queridos Gustavo Vieira e sua digníssima Luciana, Lu, que estavam na nossa presença, né? E quando revelaram pra gente que desde o primeiro episódio estão ali, ó, só esperando o momento pelo qual o Flávio Merencio vai errar no Anota e Me Cobra. E pra quem não sabe, o Gustavo Vieira fez uma planilha pro Anota e Me Cobra, que ele prometeu fazer uma atualização, mas ele ficou até desmotivado, Flavinho. Tá tão chato, tá acertando tanto as apostas aí, tá lançando tanto os bids certos, que ele tá desmotivado. Como é que faz? A expressão é on fire, realmente eu tô on fire, tô parecendo o grego que joga lá em Milwaukee, mas de qualquer forma eu tô esperando o Anota e Me Cobra, porque eu quero saber como é que vai ser minha porcentagem no final do ano. Anderson ou Andinho, como você preferir, algum salve, algum abraço que você queira mandar do seu lado? Cara, meu primeiro salve, então, meu primeiro abraço é pra Pedro Betânia, né, que me intitulou de Andinho já há alguns anos atrás aí, quando a gente se conheceu, nos nossos tempos de estudantes de jornalismo, né, ainda. Então, meu primeiro salve é pra ele, meu querido companheiro de Medo de Cervo, também sempre no Fambinho, né, sempre no Fambonanet aí, falando de futebol americano, e do Packers, né, eu mandando muito hate, muito ódio aí, muito hate para o nosso querido Aaron Rodgers. Meu segundo abraço é pra minha queridíssima companheira, minha senhora Beatriz Mujica, que está aqui na outra sala, eu tô grávida, porque, né, muito tempo me aturando e só esses dois estão merecendo abraço e beijo, porque tá difícil, viu? A era do romantismo parecia que ia começar melhor, mas tá difícil acreditar no amor. Com essa frase a gente começa a falar do episódio. Tavinho, o que a gente tem hoje na lista, no cronograma pra gente poder falar? Quer começar daí? O homem tá aqui, então a gente vai aproveitar, vamos usá-lo, né? E vamos aqui fazer uma sabatina com o Mano Andinho, porque, Flavinho, você sabe, né? Eu, como torcedor dos Sixers, eu tenho uma certa relação de inveja e ódio, sabe? Não é amor e ódio, é inveja mesmo e ódio. E aí eu sou muito sincero quanto a isso, porque quando os donos do Bucks soltaram lá em 2016, aqui, lá na Philadelphia, eles preferem acreditar no processo. Aqui a gente acredita no resultado. Eu ri em 2016. Em 2017, parecia que a gente tava por cima da carne seca, mas, de fato, os caras tinham um processo próprio, mas eles não estavam falando dele. Eles estavam só pensando em executar. E passados aí, Flávio Merencio e Anderson Paiva, 6 anos, a gente tem um jogador que
é a personificação, né, desse processo do Bucks. E como o Anderson falou, né, não tem nenhuma década de sorrisos, mas a gente se lembra do tempo que o Bucks teve aí roendo o osso. Mas eu quero saber o seguinte, a primeira coisa, o Bucks hoje é o campeão da NBA, defendendo o seu título. E quando eu tava pensando aqui, quando a gente convidou o Andinho pra participar, eu pensei assim, pô, cara, eu comecei a, de fato, a temer o Bucks, bem, no primeiro momento que eu vi que o Giannis estava 100% confortável, independente do resultado, em tomar um jump shot em 20 segundos no relógio. Se ele estiver sentindo que ele tá com bom motion, ele vai. E ele vai seguro. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas conseguiram identificar no Bucks um campeão que vai defender o título? Porque lá em 2019, quando o Raptors foi campeão, em 2020 demorou um tempinho até a galera conseguir entender que, pera aí, o Kawhi não tá aqui, mas esses caras têm um orgulho, têm algo a provar. E eu ouvi muito pouco no começo da temporada sobre o Bucks, principalmente da mídia. Eu sei que a gente tá falando de um mercado pequeno, mas eu queria saber do Andinho o seguinte, como é que você sentiu isso? Você sentiu que o Bucks estava sendo respeitado como deveria? Você achou que as franquias conseguiram olhar pro Bucks e falar, putz, espera aí, esses caras aqui têm simplesmente o melhor cara da liga hoje. Será que realmente a gente consegue fazer frente a eles ou a gente vai só ir pra cima, meter o louco e vai que vai? Você sentiu que rolou um respeito ou houve desrespeito tal qual com o Raptors lá em 2020, Andinho? Cara, sobre essa questão do respeito, acho que quanto às franquias, elas perceberam com o título que o Bucks não é só um pretender, o Bucks é um contender e vai continuar contender enquanto o Antetokounmpo estiver por lá. Essa é a primeira coisa. Até pela forma como foi. Ele teve uma lesão antes da final, né, da NBA, na final de conferência. Ele voltou, todo mundo ficou, e aí, vai aguentar o tranco? Não vai? O joelho dele, como tá? E ele foi brilhante, né? O time virou um 0-2 para um 4-2. Fez finalmente a profecia do Bucks in Six se concretizar depois de 20 anos que mandaram essa aí. Rolou finalmente. Eu entendo que as equipes da NBA respeitam totalmente o Bucks e que muitas delas, por exemplo, o Cavs, quando o Cavs monta um Big Three de caras grandes ali pra proteger o garrafão, eles não estão pensando no Kevin Durant, né? Eles estão pensando no Giannis Antetokounmpo. Assim, todo respeito ao Kevin Durant, que é um gênio da bola, gênio da raça, mas montaram Allen, Markkanen e Mobley porque eles sabem que, além do campeão agora é o Bucks, é o Antetokounmpo, e no futuro ele vai continuar sendo o grande desafio para qualquer um que queira vencer o leste e queira vencer a NBA. Então acho que os times em si têm muito respeito. Qualquer dúvida que eles tinham de se o Antetokounmpo era capaz, se as peças ao redor do Antetokounmpo eram suficientes, essas dúvidas não existem mais. Quanto à imprensa, cara, os caras que não respeitam o Bucks são os caras que já não respeitavam antes. São os caras que não queriam ir pra Milwaukee ver um jogo da final lá. Teve cara na ESPN americana falando isso, que não se via fazendo um jogo de final de NBA em Milwaukee. Que Milwaukee era uma cidade para receber um jogo de final de NBA. Olha só o nível, né, do cara. Os caras que não respeitavam o Bucks continuam não respeitando, continuam não falando o nome do Antetokounmpo certo. Tem vários caras que até hoje, o Antetokounmpo tá quase 10 anos na NBA, tem caras que até hoje falam Antetokounmpo. Erram, assim, grosseiramente, e muitos deles não é por uma dificuldade linguística, é uma coisa realmente xenófoba dos caras de não conseguir admitir que um cara que não é americano é o dono da liga. E aí a gente tem Embiid, Jokic e outros caras não americanos também que estão fazendo esses caras terem que engolir as palavras deles todos os dias nesse sentido. Então acho que as equipes adversárias todas elas olham com muito respeito, e o próprio Phoenix Suns, que foi nosso adversário na final, também tá se preparando. Não vou dizer que o Bucks vai chegar na final aqui, que é muita pretensão minha, né, mas de novo, mas assim, é o favorito, cara, do leste. É o favorito do leste. Eu entendo que todas as outras equipes, Miami Heat, Phoenix Suns, o próprio 76ers, aí todas elas estão pensando em maneiras de, se eu encontrar um Antetokounmpo no meu caminho, o que eu vou fazer? E isso é uma demonstração enorme de respeito. E até porque, né, Flavinho, tem que respeitar mesmo, porque quando você olha pro top 4 ali do leste, pior dos casos no momento aqui é no embate contra o Celtics, que por enquanto ainda tá 2-1 na série durante a temporada regular contra o Bucks, mas a gente ainda tem, graças a Deus, aí no próximo dia 7, salvo engano, né, Anderson? Um embate em Milwaukee contra o Celtics, o quarto e último embate durante a regular, mas contra o Nets, Flavinho, 3-1 pro Bucks. Contra o Sixers, 2-1. Contra o Heat, é um 2-2 que eu confesso a vocês, se você me perguntar sem olhar o calendário, eu ia dizer 3-1, mas com toda certeza, eu não consigo nem me lembrar como é que veio essa segunda vitória do Heat aí no confronto contra o Bucks. Flávio, o Andinho falou, quando o Drew Holiday vem
ao peso que vem. E aí eu pergunto para você do outro lado, né? Como torcedor de outra franquia do leste, você conseguia entender o Jrue Holiday como a peça para um contendership de não só um ano, mas uma coisa de longo prazo? Porque o Andinho falou bem, o Giannis é o dono da liga e o cara tá com 27 anos. Bem, eu acompanho a divisão, a minha divisão, eu acompanho a conferência, eu acompanho tudo. E esses números que você trouxe de temporada regular, né, de confronto de temporada regular, eu acho que eles fazem mais diferença para o torcedor do dia a dia, pra gente que é apaixonado e vê e gosta de ver isso toda hora e acompanhar e não sei o que, e a gente fica postulando. Mas de verdade, pra mim, só importa o time que tem o Giannis Antetokounmpo. É isso. No final das contas, se eu estiver analisando um confronto de playoff, se você for olhar o time do Bucks agora, o time do Bucks não tem quase ninguém machucado. São duas pessoas e essas duas pessoas estão lá embaixo, no depth chart. E o Bucks, teve o Brook Lopez que voltou agora, né, depois de ficar um tempinho fora, mas uma coisa que o Bucks tem e que nenhum outro time da liga tem é uma superestrela, que por sinal é o melhor jogador em atividade, ele é a cara da liga, se não é, deveria ser, mas isso é uma discussão para uma outra cerveja, talvez até para essa cerveja daqui. Mas o Bucks, além disso, o Bucks tem dois outros jogadores que tem quase 20 pontos de média com eficiências absurdas. O Jrue Holiday, que foi o cara que você citou, ele tá no ano da carreira dele de maior porcentagem de bolas de 3. Na história da carreira dele, 41%, quase 42%. Além disso, ele ainda tá colocando 50% de quadra. E você joga isso tudo com quase 7 assistências e 18 pontos. Então, o Jrue Holiday, eu posso fazer um argumento de que ele talvez seja o jogador mais subvalorizado da liga inteira. Porque se você perguntar para pessoas na rua de quem que são esses números, vão falar que é do Ja Morant. Esse cara aqui, sendo a opção 3 do Milwaukee Bucks e fazendo o que ele fez no ano passado, principalmente na parte defensiva, nenhum outro time consegue colocar esse nível de profundidade de elenco como o Milwaukee Bucks. Por isso, quando você falou de Kevin Durant, cara, o Nets não tem essa profundidade de elenco. Isso porque eu nem falei do outro cara, que é o Middleton, que é um outro cara muito subvalorizado historicamente e que bota 20 pontos por jogo e às vezes você nem sabe que o cara entrou em quadra. Ou ele só aparece pra matar a última bola, porque a gente falou sobre isso nos nossos episódios passados, principalmente na reta final do ano passado, que o Giannis, ele era o Batman até o quarto, depois o Chris Middleton mudava de lugar com ele. Ou ele era a cabeça do Batman, ou ele era o Batmóvel, sei lá. A gente fez milhões de analogias. Então, pra mim, como eu vejo o time do Bucks é nesse ponto. Eles são muito perigosos por causa da capacidade deles de fazer qualquer tipo de matchup, defender contra qualquer tipo de ataque, e você ter o melhor jogador em atividade ajuda, né? Então, assim, não tem como falar que os caras não são favoritos se você fizer uma análise lógica. O Giannis aproveitou na final e trancou, né, a porta da Batcaverna, porque falou, não. O paletó é meu parceiro, não tem essa não. Flavinho mencionou ali o Jrue. Flavinho mencionou duas coisas que eu queria destacar aqui. Tá num career year, né? Quase ali fazendo parte do famoso clube do 50, 40, 90, né? Que, vamos ser sinceros, já foi mais difícil já foi um clube mais seleto de se fazer parte, já foi mais difícil você fazer parte dele, mas o cara tá vindo o melhor ano da carreira, e quando o Flavinho menciona, né, a bola de 3, né, nesse clipe aí com 41%, no jogo contra o Sixers, me impressionou uma coisa, a segurança, a hora de puxar o gatilho ali no terceiro quarto, quando o Bucks tava cortando, né, sumariamente a liderança do Sixers, era a certeza do Jrue ali em querer calar a torcida em qualquer momento que, pera aí, o Sixers tá tentando esticar um pouquinho a liderança. Não, volta aqui. O Jrue Holiday ainda é a terceira banana desse caixa aí, ô Andinho? Porque o cara entrega no lado menos glamuroso da quadra, né? E pro que ele tá fazendo, a produção ofensiva, eu fico muito tentado a botar ele como o Robin desse Batman que é o Giannis. Cara, sobre o Holiday, vocês foram perfeitos no que vocês disseram. Geralmente eu preciso defender o Holiday, porque ele é realmente o cara mais subestimado da liga, assim. Acho que hoje, pensando em um armador jogando dos dois lados da quadra, ele é o melhor da liga. Porque ele defende elite, ele defende basicamente todas as posições. Sim, a gente teve um jogo contra o Sacramento Kings, por exemplo, que ele defendeu em alguns momentos o Sabonis. Ele forçou 3 turnovers e o Sabonis fez 2 pontos em 6 arremessos contra ele. E a diferença enorme de tamanho, né, que existe entre o Holiday e o Sabonis. Um ponto que você tocou agora, por último, Otávio, que acho que é o grande ponto do Holiday nessa temporada,
temporada, e que pra mim faz ele ser o segundo jogador mais importante, pelo menos nessa temporada pro Bucks. Acho que isso de passar a tocha entre ele e o Middleton não vai acontecer e nem precisa, mas ele é o segundo jogador mais importante dessa temporada pro Bucks. É um cara que eu defendo que devia ter sido All-Star, inclusive, ao invés do Middleton, e que foi esnobado até quando a gente machucou, né? Ele foi esnobado, e eu fiquei bem puto com isso, mas enfim. O Holiday tem sido o cara que tem sido a cola do Bucks. A cola. Ele é o cara que no último período, que nos momentos que o jogo tá pra ser decidido, além dele fazer jogadas importantes defensivamente, ele é o cara que traz a bola, ele é o cara que faz as escolhas certas. Bucks, antes do Holiday, e aí vou ter que voltar nisso, infelizmente. Eu juro que eu não gosto de falar mal dele, mas eu preciso. Eu tava esperando. Eric Bledsoe era o armador do Bucks antes do Holiday. O Eric Bledsoe é muito bom defensor, mas até nisso que ele é muito bom, o Holiday é muito melhor que ele. Fora todas as outras coisas, o Holiday é muito superior em tudo. O Holiday tem um bom arremesso de 3, tá aí. Melhor marca da carreira dele nessa temporada em bolas de 3, chutando acima de 50% no geral. Um cara que consegue fazer jogadas, decidir jogadas no post, tá ligado? O cara que consegue botar os caras de costas pra cesta e matar a bola e fazer essa bola, e ele é exatamente a peça que o Bucks precisava. Quando ele foi trocado, muito se falou que o preço dele era caro, porque o Bucks deu trocentas mil escolhas pro Pelicans e mais outras escolhas que podem ser trocadas de posição aí. Não vou lembrar exatamente quantas agora, mas se eu não me engano, no total deve ser umas 5 ou 6 e mais gente, né, indo nessa... Inclusive o Bledsoe indo nessa troca. Graças a Deus. Muita gente falou que o preço era caro e tal, mas eu, particularmente, aí vou acabar com a minha humildade aqui, eu sempre defendi que o Holiday era o armador que o Bucks precisava, mesmo antes dele ter chegado. Lá no começo do Medo de Servo, ainda na época da bolha, eu já defendi que o Bucks precisava de um outro armador e que ele era um dos melhores nomes possíveis. E ele mostrou que eu tava certo. Porque defende um nível extraordinário. Aquela jogada dele contra o Suns lá no jogo 5, o Valley-Oop, se precisava de demonstração maior do que por que ele foi trazido, né? Aquela foi tipo, aqui ó, esse homem veio pra ganhar esse tipo de jogo, nesse tipo de momento. É um cara que no quarto período, o jogo dele eleva de nível, assim, absurdamente. Às vezes ele tá fazendo um jogo apagado e tal, e no quarto período ele faz 12, 15, 16 pontos. Fora as assistências e tudo mais. Ele chama o jogo, comete pouquíssimos erros, assim. O Holiday era o que o Bucks precisava. Até uma coisa que eu tava conversando com o Pedro lá no meio do servo, que é, muitos times formam Big Threes e tal, mas às vezes a questão não é o talento em si, apenas dos caras, mas o encaixe, né? Quando você pega caras como o Middleton e Holiday, você não vai falar que eles são como Bosh e Wade para jogar do lado do LeBron, no nível de jogo deles. Não são caras estrelares como esses dois, inclusive. Eu não tenho problemas em negar isso. Mas eles são os caras que complementam o Giannis. E são os caras que fazem o que o Bucks precisa para complementar o seu melhor jogador. Foi uma adição perfeita. O Holiday, da temporada passada, ele já foi muito bem, mas na primeira temporada ele já foi suficiente para ser campeão. Nessa temporada ele tá jogando ainda melhor. Fico muito triste dele ser tão subestimado, ele ser tão pouco lembrado por prêmios. Toda vez que a gente fala de defensor do ano, nunca se fala do Holiday. Eu fico, assim, toda vez que falam do Marcus Smart, eu falo, não defende metade do Holiday, mas vocês falam do Marcus Smart. Uma foca acabou de morrer porque eu falei mal do Marcus Smart? Que isso? Não, porque citamos Marcus Smart para Depoy e nem mencionamos Jrue Holiday na discussão. Tô 100% contigo, Andy. Eu sempre acho isso, assim, cara. Acho que entendo porque a NBA gosta tanto de dar prêmios para bigs que ficam menos expostos em duelos com caras mais rápidos, contra armadores que não ficam tão expostos no perímetro. Ok, entendo que isso é uma grande qualidade, mas quando você pega um armador e consegue defender no post, acho que isso é uma qualidade ainda maior que um big defendendo o perímetro. Essa é a minha última defesa para o Holiday, defensor do ano. Mas talvez ele não receba, durante a estadia dele com o Milwaukee Bucks, talvez ele não receba esses louros, porque para ele ser jogador defensivo do ano, o Giannis tem que jogar peteca aquele ano. Porque enquanto o Giannis estiver jogando, se ele jogar, entendeu, 85% do que ele joga, ele vai ser candidato todo ano, entendeu? Esse talvez seja a questão, né? Mas a gente tem precedência na liga, inclusive um ano atrás, né, de dois caras tops em suas respectivas posições, que estavam lá contendendo ali, né, brigando pelo Defensive Player of the Year no Embiid e no Simmons. Tem que falar justamente isso, né, Robert Williams e Marcus Smart, né? Pois é. Eu ainda acho que a gente tem precedente pra isso. De novo, Marcus Smart, me perdoem, mas... É a segunda do dia.
E eu gosto dele. Um abraço pro nosso querido JJ Oliveira, do Noaro Podcast, do Pod Celtics aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. O Flavinho mencionou muito bem o Bucks, o Andinho. Como diria um certo ex-presidente que possivelmente vai voltar, tá curtindo só uma marolinha, né, o Andinho? Porque não sofreu, apesar de ter ficado aí, eu tô falando marolinha aqui, mas eu tô subestimando a ausência do Brook Lopes, né, peça integral, né, da drop defense do Budenholzer. Só que assim, o cara voltou agora, mas eu queria saber de você o seguinte, Andinho, entre chegadas e partidas, um abraço pra Astrid Fontanelli também, eu queria saber de você quem é que você sente falta e quem que você acha que foi o melhor encaixe. Porque assim, a gente dá uma olhada por alto e eu fico na dúvida porque, pô, peraí, Pat Connaughton foi importante, né, na corrida do Bucks do ano passado, mas não tava sendo tão utilizado assim, se tornou dispensável, o Grayson Allen chegando, né, teve a adição do Serge Ibaka, vocês perderam o nosso OG do streetwear, né, Flavinho? PJ Tucker. Quem que você acha que tá faltando nesse time aí, do que tava no elenco campeão, e quem que você acha que foi o perfeito encaixe que chegou do ano passado pra esse? Antes do Andinho responder, deixa eu só intervir aqui, desculpa por interromper, mas já interrompendo, preciso fazer uma correção importantíssima pro Otávio. O campeão Coach Budenholzer. Campeão Coach Bud pra você, Tavinho. Mais respeito no nome do homem. Muita gente não gosta dele e teve que sentar Muita na graxa, gente hein? nesse podcast aqui, hein? Campeão Coach Bud. O cara tá querendo me derrubar na segunda-feira. Por favor, Andinho, prossiga. Pô, vou voltar no Coach Bud, mas a gente pode voltar no Coach Bud depois, mas só pra não perder o fio aqui, começar pela saída. Eu acho que a grande saída é que o Bucks não conseguiu resolver esse problema é o PJ Tucker. Não só pelo estilo, não só pela liderança, acho que foi uma liderança muito importante, inclusive, era um tipo de jogador que o Bucks não tinha, esse tipo de perfil, um cara que bota o time num outro espírito pros grandes momentos. Eu acho que era uma coisa que o Bucks sentia falta e que ter trocado, ter trazido o PJ Tucker, além da grande defesa que ele consegue imprimir dentro da quadra, imprime esse espírito no time, que era uma coisa que o Bucks não tinha, que eu acho que foi fundamental também, além do jogo dele, pra ser campeão. E o Bucks quis economizar, né? Porque milionário quer economizar, eu nunca entendo isso. Pô, tem que criticar os milionários aqui, não é possível. Os caras quiseram economizar e ele foi, tipo, por 500 mil a mais jogar em Miami. E o Bucks não conseguiu trazer alguém pra suprir a saída dele. O Bucks tentou com o Samuel Delay, que pelo amor de Deus, né, cara? Assim, não é jogador de basquete. Ex-Boston. Uma Boston, comprou uma Boston completa o Samuel Delay, realmente, horrível, péssimo, tanto que já foi trocado, né, foi aí na troca que trouxe o Ibaka, que você muito bem citou, mas o Ibaka não tem esse perfil do PJ Tucker, é um outro tipo de jogador, o que ele faz dentro da quadra. O PJ Tucker era um cara que marcou o Kevin Durant, marcou o Devin Booker, sabe, marcou caras são completamente diferentes, scorers de jeitos diferentes, em pontos diferentes da quadra, e o Ibaka é um protetor de ar, um cara que no máximo vai marcar um ala de força na posição 4, o Bucks não conseguiu suprir, e o único jeito que o Bucks tinha de suprir a saída do PJ Tucker era trazendo o PJ Tucker de volta, que não vai acontecer. Não aconteceu, realmente. O Miami não ia deixar isso acontecer. Sobre chegada, eu acho que a única chegada realmente muito boa e efetiva foi o Grayson Allen, tanto que o DiVincenzo foi trocado aí, também nessa troca do Ibaka, né? Inclusive, peço perdão, hein? Eu falei Pat Connaughton, mas eu tava querendo mencionar o Donte DiVincenzo. Exatamente. O DiVincenzo teve uma lesão nos playoffs passados, lá contra o Miami Heat, e aí só voltou agora já... Voltou no Natal, se eu não me engano. Ele voltou no jogo de Natal, inclusive, contra o Celtics. Olha o Celtics aí de novo. Cara, não conseguiu voltar no nível que ele tava, e o Grayson Allen tem algumas vantagens ofensivas. Defensivamente, o DiVincenzo é um jogador melhor, cumpre muito melhor as funções defensivas que o Grayson Allen. Mais ético e moral dentro de quadra também. Tudo bem. Não vou entrar nesse mérito aqui também, mas vou dizer que foi a única falta flagrante do Grayson Allen desde que ele entrou na NBA. Na NBA, né? É importante dizer isso, que na NCAA tem história. Pô, ninguém critica o Coach K. O Coach K vai dizer pra mim que o Coach K não tinha nada a ver com ele passando rasteira nos caras. O Coach K agora aposentou, a gente pode falar mal, né? Passador de pano, total. O cara aposentou, a gente fala mal. Pode falar mal do Coach K agora, né? Coach K tinha um dedo nisso, não é possível que não. O Grayson Allen é melhor ofensivamente, é um cara que consegue atacar a cesta e fazer bandejas, consegue matar essa bola de 3 com mais consistência que o DiVincenzo. Então o Bucks, até por questões contratuais, o DiVincenzo tava aí indo pra ser um agente livre restrito, e o Bucks não tem dinheiro pra cobrir ofertas, com certeza ele ia receber. O Kings, inclusive, tentou trocar por ele antes e conseguiu agora, né? Então, com certeza alguém queria o DiVincenzo, e alguém ia querer pagar mais do que o Bucks podia pagar pelo DiVincenzo. Então, assim, de chegada, tem o Grayson Allen, mas eu acho que o grande
o grande trunfo do Bucks foi conseguir manter o Bobby Portis num contrato baratíssimo, muito amigável. Ele é um cara que com certeza sairia do Bucks pra ganhar muito mais grana. Ele foi um cara muito importante na série contra o Phoenix, por exemplo, até rindo da cara do Chris Paul. Delícia demais. O grande trunfo do Bucks, o grande achado do front office do Bucks foi conseguir manter o Bobby Portis num contrato amigável, que depois vai poder ser renovado por um valor maior aí nos bird rights e tal, sem complicar tanto o salary cap do Bucks. Acho que essa não foi nenhuma chegada, foi manter o Bobby Portis, o grande quem ficou ou quem chegou aí. E o PJ Tucker eu sinto saudade demais. Vou buscar na Flórida. E é aquela coisa boa, né, Flavinho, de uma franquia bem estruturada, o Bobby Portis ficou porque queria ficar, queria continuar onde chegou ao último degrau. Quando perguntado, né, agora com a volta do Brook Lopes, ele falou, não, tô ok vindo do banco, vamos lá. O Bucks até tentou, num dado momento da temporada, inflar uma campanha de Bobby Portis Sixth Man of the Year, né, mas aí com a lesão do Brook Lopes, o plano foi por água abaixo. Sobre o Bobby Portis, o que eu acho que o Portis foi esnobado foi do torneio de 3 pontos. O Bobby Portis era o 8º em bolas de 3 quando o torneio de 3 pontos aconteceu, e eles não levaram o Bobby Portis, levaram um monte de gente só pelo nome. Fica aqui mais uma crítica ao Adam Silver, careca safado do Adam Silver. Mais uma crítica a ele aí. Ô Flavio, é por isso que eu gosto de Andinho. A gente tem aqui 30 minutos por enquanto de gravação e já falamos mal de Boston Celtics, já criticamos milionários e já criticamos e acabamos de criticar agora Dave Silver. Eu me recuso a falar o nome correto desse careca maldito, então pra mim é Dave Silver, eu não falarei nem Adam Silver, que esse covarde não merece. Mas, Flavinho, deixa eu te fazer a seguinte pergunta, você tem algum comentário sobre o Grayson Allen? Você quer tecer algum comentário? Eu acho melhor a gente não fazer esse comentário, não ir por essa via, porque senão as crianças vão precisar sair da sala, então vamos deixar as crianças dentro da sala e a gente passa para um outro tópico, então eu tenho bastante coisa para falar, mas eu quero falar sobre o Bobby Portis, inclusive, só um adendo de que sempre que eu tiver a oportunidade de colocar o Bobby Portis em qualquer concurso de qualquer coisa, de pinball, de bate-bag, de bolinha de gude, eu quero ele lá pra poder comemorar com aquela dancinha maluca dele. Pra galera que já viu How I Met Your Mother, vão entender essa referência, obviamente, o Bobby Portis, ele tem o que a gente chama de crazy eyes. Você olha no olho dele e você vê que tem alguma coisa que ali dentro não tá igual, entendeu? E eu posso falar disso que eu tenho lugar de fala que ele é ex-Bulls, então tá tudo em casa. Quando você falou que você tinha lugar de fala, eu achei que você tinha crazy eyes. Mirotite que o diga, né, velho? Mirotite conhece bem o Portis. Total. Esse cara até saiu da liga. O queixo dele ainda se lembra, ainda dói. Vocês me zoaram aqui, mas eu vou... Antes da gente falar sobre o homem, o poderoso chefão aqui, eu queria fazer a seguinte pergunta pra vocês, porque pra mim, o Bucks... só mais uma pequena diferença, eu acho que assim, aqui a gente gosta tanto de Jrue Holiday que por mim, a cada 5 minutos de podcast, a gente tem que ter um elogio ao Jrue. Então assim, nos últimos 5 minutos, como ninguém elogiou, eu vou fazer mais um elogio aqui. Você mencionou a vacância de poder aí, né, de liderança, vacância de poder não, vacância de liderança, né, do papel do líder na presença do PJ Tucker. Eu tenho sentido que o Jrue assumiu um pouquinho, né, puxou esse fardo um pouquinho para si, inclusive chamou aí a galera pra quem tava dormindo, quem tava moscando aí no ponto no MVP Talk, pra eles olharem, porque o 34 tá fazendo coisa pra caramba. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês. Vocês não acham que o Bucks pode ir também até onde o Colt Bud deixar? Tinha que cornetar o Bud. Eu vou cornetar. Eu vou cornetar. Ele é desses. Não é porque é campeão que tá isento. Eu vou cornetar. Olha só, eu queria entender o seguinte, porque isso aí vem de longa data, tá? Mas no jogo contra os Sixers, tudo bem que não precisou, né? Tudo bem que o Giannis botou a bola debaixo do braço e o Holiday falou, não, aqui não. Mas em nenhum momento o Bucks resolveu explorar o James Harden. Eu fiquei meio confuso, porque se você sintoniza 3 jogos antes, o Clippers com a molecada, sem ninguém, sem Paul George, literalmente todos os jogadores foram pra cima do Harden não respeitando, e estavam certos. A maioria das vezes foram bem sucedidos. E aí eu fiquei pensando, bicho, peraí, por que essa teimosia? Até quando isso vai continuar? Porque olha só, quanto tempo a gente não criticou o Colt Bud e o time management dele? Quanto tempo a gente não criticou o Colt Bud e alguns padrões de substituição? Até mesmo, eu
foi um crítico a drop defense dele, mas tudo bem, isso aí a gente deixa quieto. Mas olha só, vocês não acham que talvez essa teimosia pode colocar as coisas em perigo pro Bucks, não? Vocês estão 100% seguros? O Bucks é o time, o grande 1-0-1 da temporada, mas o Colt Bud pra mim tá longe de ser um dos top 5 técnicos da temporada. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que fazia tempo que eu não tinha que defender o Bud. Fazia bastante tempo. Ser campeão rotineiramente eu tinha que defender o Bud. Não que eu não faça críticas ao Bud, eu faço porque tem horas que ele merece, é óbvio que merece. Não existe treinador perfeito, nem o Guardiola é perfeito. Mas eu vou ter que defender o Coach Bud aqui. Primeira coisa o Coach Bud é um técnico misterioso. Vamos falar sobre o Harden aqui. Esse é um técnico misterioso. Vou explicar pra você por quê. O Bud é um tipo de... Assim, a grande crítica que se tinha ao Bud é não fazer ajustes. Crítica corretíssima. Porém, o Bud, desde a temporada passada, ele passou a implementar outras coisas no Bucks e a usar alguns jogos de temporada regular justamente para testes, mesmo quando a coisa não está bem, mesmo quando o time, quando não está dando certo. Por exemplo, nessa temporada, o Bucks tomou uma surra do Denver em casa. E os próprios jogadores falaram depois, a gente não devia ter defendido o Jokic desse jeito o jogo todo. Porém, o Bud é esse cara, ele é um cara que ele usa um jogo inteiro, cara. Ele gasta o jogo inteiro tentando fazer aquilo que ele montou do início funcionar. Cara, ele vai com essa porra aí até o final. Ele vai até o final com isso. Porém, agora vem a defesa ao Coach Bud, nos playoffs, ele finalmente aprendeu que nos playoffs ele não pode fazer isso, né, bicho? Playoff é jogo de ajuste, né? Então, assim, a gente viu na bolha, deixar aqui, não acho demérito nenhum ser campeão na bolha, tá? Acho que, inclusive, tem algumas questões aí emocionais e tudo mais, cara, que deveriam talvez dar até um mérito maior ser campeão na bolha, não sei, enfim, fica aí, eu só acho que não tem demérito nenhum ser campeão na bolha. O Bucks foi atropelado pelo Heat, né, na bolha, e Erik Spoelstra é um dos melhores técnicos, inclusive tá aí, né, um dos melhores técnicos da história da NBA, um grande técnico, um técnico que faz ajustes, cara, rotineiramente, assim, naquele confronto da bolha, toda vez que o Giannis fazia uma cesta, o Spoelstra pedia tempo, porque ele, além de ele querer ajustar a defesa dele, ele não queria deixar o Giannis esquentar no jogo, o Giannis fazer 3, 4 cestas seguidas, e o Bud, cara, o Jimmy Butler em todos os jogos, teve algum momento que o Jimmy Butler começou a pegar fogo e o Bud não pedia tempo. E a gente viu no que deu. O Bucks tomou 4-1, tchau e benção. No outro ano, primeira rodada de playoffs, quem é o adversário do Bucks? Miami Heat de novo. E aí a gente viu um time diferente, um time que além de ter o Holiday, que é uma peça fundamentalmente diferente, um time com mais repertório ao redor do Antetokounmpo, um time mais repertório ofensivo e defensivo. Um time que soube explorar o Duncan Robinson. Você falou do Harden não sendo explorado. O Bucks explorou o Duncan Robinson, explorou o Trae Young contra a Atlanta, explorou o próprio Harden contra o Nets. Então, assim, eu entendo num jogo de temporada regular que o Bud não vai fazer isso, eu já aceitei pra mim. Temporada regular, o Bud vai botar os caras na quadra com um plano de jogo e vai ver se dá certo em 48 minutos. Se um deu certo, ou se em 0 deu certo. E aí, quando chegar nos playoffs, ele vai se mexer. Inclusive, os próprios jogadores já falaram isso. Hoje existe uma conversa, uma troca entre eles, onde eles podem sugerir coisas, podem, vamos tentar esse outro caminho e tudo mais, e que o Bud se tornou esse cara aberto a ouvir, a fazer esse tipo de mudanças junto com eles também. Então, assim, o Bud deixou de ser tão arcaico e tão cabeça dura e tão preso a um esquema só, uma ideia só de jogo, e usou na outra temporada e também nessa, em alguns momentos onde o Bucks esteve mais inteiro também fisicamente, o Bucks teve muitos problemas de lesão, teve muita dificuldade de botar o quinteto titular, por exemplo, tá chegando a 10 jogos agora, ou nem isso, porque o Brook jogou um jogo antes de voltar de lesão, jogou a abertura da temporada, 60 jogos fora. Marcação por zona, trocas, como fazer as trocas, em que momento fazer as trocas, o pivô menos preso no drop, fazendo a pressão, nos momentos que ele cai contra um armador adversário, por exemplo. A gente vê o Bob Portis fazer muito isso nos jogos. Vê o Brook fazer um pouco mais isso nos jogos. O Brook é um cara que demorou muito tempo pra se adaptar pra coisas além do drop, né? E ele conseguiu isso, ele melhorou muito nisso. Então, assim, o Bucks na temporada regular dessa temporada passada fez o seguinte: nós não queremos ser primeiro, mas a gente é primeiro, chega no final. Todo mundo tá manjado no nosso jogo e a gente tá perdendo. Então a gente vai experimentar, vai testar, vai buscar ter mais repertório. Eu acho que o Bucks segue nessa linha hoje. Acho que isso é um ponto muito positivo de evolução do Coach Bud, que realmente era, acho que, o técnico mais criticado por todo mundo nos playoffs. Você abria, sei lá, a timeline do Twitter num jogo de playoff. Não acredito que o Bucks não vai a lugar nenhum com o Bud. O Bucks não vai a lugar nenhum com o Bud. Pô, até o Doc Rivers é campeão da NBA. Já ia assumir aqui a culpa, não precisava ver esse tiro a respeito do Glenn Rivers. Não vou nem chamar ele de Doc. Mas eu gosto do Doc, cara. Eu gosto do Doc. Eu gosto do Doc. Gente, foi um prazer receber Anderson Barba aqui. Eu acho que ele não é o pior técnico da NBA. Eu acho que ele tem os problemas dele, mas ele tá longe de ser o pior técnico da NBA. Tem muito cara pior que o Doc Rivers treinando na NBA que não recebe metade do hate que ele recebe. Sem sombra de dúvida.
Pelo amor de Deus, você não veio aqui pra elogiar Doc Rivers na minha presença, né? Pelo Eu tô amor de falando, Deus. não- Segunda-feira os caras vieram pra me derrubar, ouvinte. Eu nem estou elogiando o Doc, eu tô dizendo só que ele muitas vezes é injustiçado, que ele merece críticas, mas nem tantas, talvez. Eu peço desculpas pra você que tá ouvindo a gente aqui nesse momento por essa defesa incabível aqui a Glenn Rivers, mas sigamos. Flávio, se Colt Bud não é a possível pedra no sapato aí do Bucks, o que pode parar esse time do Bucks internamente? Ou você acha que não tem nada que possa parar? Essa é uma boa pergunta. Eu vou responder ela de uma maneira diferente, tá? Porque é o seguinte, quando você ganha um campeonato, existem algumas coisas que acontecem pra você como time, né? Primeiro que, pra um cara igual o Giannis, né, que tem um legado a carregar, né, e ele sempre foi muito cobrado por isso, pela possibilidade de tudo que ele pode ser, tudo que ele poderia ser, né? Agora o cara já tem um título, então assim, se não fizer nada pelo resto da carreira, ele já tá sacramentado como um ícone de Milwaukee. Mas pela progressão do Giannis, as expectativas elas sempre aumentam. E isso é mérito dele. Mas quando você ganha um título da forma como eles ganharam, você já fica mais tranquilo, você não precisa ser o primeiro time da liga, você não precisa ser o primeiro time da conferência, você não sente mais essa obrigação de todas as vezes você entra em quadra, a detrimento físico do time, você ir 150% na temporada regular, porque você entende que são os playoffs que contam. Essa é uma das coisas, e tava demorando para poder citar ele aqui, que o LeBron aprendeu depois ali do 12º ano dele dentro da liga. Ele entendeu que, beleza, é importante a gente falar isso, né? Teve uma década que o MVP podia ir pro LeBron. Aí eu acredito que a gente tá na década do Giannis. A gente vai ter uma década que todo ano o Giannis tem que estar na conversa de MVP. Só que uma hora ele vai entender que é o seguinte, não adianta chega um momento em que não adianta o que você faz na temporada regular, o que é importante é o que vai pro playoff. É melhor você dar um passinho para trás e ver qual que é a melhor posição para você ficar, porque nem sempre a primeira posição é a melhor. Será que o primeiro time da Liga Leste quer pegar o Brooklyn Nets num confronto de playoff? Eu não gostaria, entendeu? Mesma coisa para poder pegar o Lakers. Você vai querer pegar um Lakers com o AD, com o LeBron e com o Russell Westbrook? Eu acho que o Bucks está nesse momento. Eles estão no cruise control, eles estão no piloto automático ali. Eles sabem o que eles podem fazer. O Middleton e o Jrue Holiday estão fazendo temporadas sensacionais, estáveis, com números de jogos jogados muito bons. E detalhe, o Giannis está jogando menos minutos do que no início da carreira dele. E isso é ótimo para preservar o jogador, a sua estrela, a longo prazo. Isso significa que ele vai estar mais fresco quando chegar a hora dos playoffs. Eu não acho que o problema está dentro do Bucks. Eu acho que não tem nada que possa abalar aquela galera ali. O que eu acho, e aí eu gostaria de perguntar de levar essa pergunta pro Andinho antes da gente fechar, que é quem que ele acha que é o time, não que talvez seja o favorito da imprensa, mas o time que é o melhor matchup numa final contra o Bucks. Numa possível final contra o Bucks. Cara, o melhor matchup pro Bucks eu acho que é o Chicago Bulls, mas o Chicago Bulls infelizmente não vai chegar lá. É verdade. Cara, o Andinho veio pra matar a gente, Flavinho. Não, cara, eu digo Chicago Bulls na real porque o Bulls não tem uma grande defesa de garrafão, né? O Vucevic é muito bom pivô, mas não defende bem. Um bom defensor. E toda vez que o Bucks enfrenta o Vucevic mete 40 pontos no Bucks, mas do outro lado ele entrega tudo de volta. Então... Flavinho, eu não sei se o Anderson tá sendo educado em considerar o Bulls como qualquer coisa um pouco mais à frente, ou se ele tá só querendo dar o famoso backhand compliment. Primeiro, ele tá certo, o matchup não é ideal, mas esse é o melhor pro Bucks, é o melhor matchup pro Bucks. Só que eu tô olhando como torcedor da NBA, ele tá olhando como torcedor do Bucks. Eu vou mudar a lógica da pergunta. Quem é o pior matchup pro Bucks em uma final de NBA? Primeiro, eu acho que o pior matchup pro Bucks está no leste, não está no oeste. Ah, é? Opa, gostei. Hot take alert. Arizona! Não, nada contra o Phoenix, jamais. Respeito total pelo Phoenix, mas assim, o pior matchup pro Bucks é o Miami Heat, na minha opinião. Acho muito ruim, inclusive, que a tabela tenha botado o Bucks pra jogar com o Heat tantas vezes tão cedo. Os 4 jogos foram, em janeiro já tinha jogado. Então teve vários jogos sem Antetokounmpo, sem Jimmy Butler, sem Adebayo. Desses jogos de temporada regular entre Bucks e Heat, não dá pra tirar nada, sincero e honestamente. Acho que o Heat é um ótimo
adversário porque tem um time, a melhor escalação defensiva da NBA, né? Quando você pega Kyle Lowry, Jimmy Butler, você pode botar o Oladipo, que é bom defendendo, vem Adebayo, PJ Tucker. Então, assim, eles têm muitas opções para esconder um Duncan Robinson, que é um defensor ruim, por exemplo, e fazer uma reedição da parede, né? Como eles fizeram tantas vezes contra o Bucks, como eles fizeram na... Tem atleticismo, tem, assim, qualidade técnica, conhecimento tático pra, né, deixar bem apertada essa marcação em cima do Giannis e forçar que o Bucks precise realmente que o Middleton esteja bem em 4 jogos, que o Holiday esteja bem em 4 jogos e que outros caras também estejam bem, outros coadjuvantes. Vai forçar o Bucks a jogar numa rotação de playoff reduzidíssima. Imagino eu que o Bucks vai jogar, por exemplo, contra o Heat com 8, 9 caras no máximo. Que é uma tendência da final do ano passado, né? Exatamente, é uma tendência daí que veio já da série contra o Nets. Contra o Nets, o Bucks usou 6 caras contra o Nets. O único cara que veio do banco foi o Pat Connaughton. Vai jogar todo mundo 40 e blau. E aí tá a vantagem de jogar todo mundo 30 minutos na temporada, principalmente o Giannis, de não jogar tanto tempo, né? De ter uma média de tempo tão menor que outros caras, de não ficar gastando perna pra jogar 40 minutos pra ganhar um jogo de temporada regular. Inclusive a estratégia do Nash é essa. A estratégia do Steve Nash é o Kevin Durant joga 48 e vocês aí... Bando de Nick Claxton jogam o resto. Por exemplo, na série contra o Nets mesmo, aquele jogo foi pra prorrogação, mas assim, o Durant tava exausto. O Durant meteu um airball na última bola na prorrogação porque ele não tinha mais condição física de estar em quadra, porque ele jogou 48 minutos em quase todos os jogos daquela série. Insano, assim, insano. E isso é outra coisa que é um ponto favorável ao Coach Bud, né? Aí você tem que me perdoar, Otávio, mas é um ponto favorável ao Coach Bud. Que é lidar muito bem com essa coisa do tempo. Acho que quando a galera reclama, mas o Giannis não vai ganhar o MVP porque tá jogando 30 minutos, 28. Cara, o importante, vocês me desculpem, se com 28 minutos ele tá botando esses números, aí é a NBA que tá errada de não dar o MVP pra ele, porque tá com médias no nível dos outros caras que estão jogando muito mais que ele. Eu nem queria entrar nesse tópico Giannis MVP agora, mas enfim. Já acabei chegando aqui, né? Mas só pra fechar o adversário perigoso, o mais perigoso pra mim é o Miami Heat e depois o Boston Celtics. Eu acho que o Boston Celtics, apesar de não ter uma rotação tão profunda, agora falando bem do Boston agora, pra gente falar tão mal do Boston. Cara, Jason Tatum tá num nível, nesse momento, enorme, assim. E o Toronto Raptors, que tem o Nick Nurse, que também conhece os caminhos pra atrapalhar a vida do Bucks. Essa temporada foi 3-0 pro Raptors, inclusive. Então, na minha escala aí, 1 é o Heat, 2 é o Raptors, 3 é o Celtics. Em algum momento vai aparecer um deles e o Bucks vai ter que ganhar, mas aí já é uma outra história. Flavinho, de 7 times nos playoffs contra o Bucks, o Brandinho mencionar os nossos como quarto e quinto aqui pra ser um pouco mais delicado com a gente, mas vamos seguir. Já que a Endinho trouxe, não tem como, né? O Flavinho aí tinha mencionado, né? O Giannis tá com média de 33 minutos essa temporada, eu tô de acordo com o Anderson. Eu acho que assim, a galera que reclama dos minutos, a gente tem que ir também um pouquinho com calma, a gente tá ficando cada vez mais chita, né? Quanto a minutagem. A galera fala, não, dependendo de quantos jogos aqui, o fulano não pode ir pro All-NBA Team. A galera querendo falar, não, o Kevin Durant não pode ir. Em 1985, o Bernard King foi All-NBA com 55 jogos só. Então, assim, calma, gente, calma. A gente ainda tá falando de um cara que tá liderando o time dele com média de 33 minutos, mas olha o que ele tá fazendo, de fato, como o Andinho falou. Mas vamos fazer o seguinte... Já que a gente tá falando, né, o que ele tá fazendo? Perguntei pro Flavinho o que podia parar o Bucks, porque assim, o que eu sei é que ninguém consegue parar é o Giannis Antetokounmpo. A real é essa. Na última semana, né, esse podcast aqui tá sendo publicado na primeira semana de abril, mas no fechamento de março, né, a gente teve os chamados Marquee Games, né, os jogos que você chegou o calendário da temporada, tu marca ali, tu circula e pode ter certeza, tu vai querer assistir esse jogo. E o Bucks teve 2 desses jogos no finalzinho de março contra 2 supostos contenders, que Andinho não mencionou nos matchups que ele teria algum receio. E eu tô falando dos confrontos contra o Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets. E eu queria destacar aqui, né, aproveitar e fazer mais um elogio aqui ao jogo, ao Drew Holiday, porque já passaram mais segundos, a gente não fez o elogio. Nesse jogo contra os Sixers, é impressionante, a gente falou, né, o primeiro ano do Drew, né, ainda tava se aclimatando, ainda assim veio o título. Impressionante que nesse segundo ano teve uma bola, foi uma bola de 3 errada,
errada, né, do Niang, e na transição, né, defesa-ataque. Todo mundo sabe que a defesa em transição do Sixers é porquíssima, mas o Drew não tinha nem chegado no meia quadra quando só jogou a bola pra cima com a certeza de que o Giannis, com aquela envergadura monstruosa, ia pegar e concluir por uma ponte aérea. Mas a ponte aérea eu acho que é um bom marco aqui pra gente falar do Giannis Antetokounmpo, porque essa temporada inteira tá sendo uma conclusão de ponte aérea pra ele. Só que geralmente eu fico pensando assim, a ponte aérea a gente sempre se impressiona com a finalização, mas quando o cara sobe, quando ele tá lá no alto e que você olha e fala assim, putz, o maluco tá lá em cima, como é que ele chegou aí? A gente sempre se impressiona mais na subida, eu acho, até mais do que às vezes de como é que a pessoa termina a ponte aérea. E o Giannis subiu, né, há 2 anos atrás no super estrelato e ele não olhou pra baixo. Eu não tô querendo dizer que ele tá caindo aqui, por favor, pelo amor de Deus, né? A analogia não versa sobre isso. Mas eu queria falar aqui sobre o Giannis imparável, porque no jogo contra o Nets, do dia 31/3, né, do último dia do mês de março, o que ele tava postulando ali contra o Sixers, o case dele para MVP, ele continuou fazendo contra o Nets, porque ele se tornou, esse jogo contra o Brooklyn, o maior pontuador, né, o maior cestinha da história do Milwaukee Bucks, passando o Kareem Abdul-Jabbar que tem, na verdade, né, não morreu, pelo amor de Deus, 14.211 pontos. 2 coisas me chamam a atenção aqui, Anderson e Flávio. A primeira, a gente já falou aqui nesse episódio, são 27 anos só, inacreditável. Mas a segunda, a bola que empata, que passa na realidade o Kareem Abdul-Jabbar, né, em pontos, é a bola que empata o jogo contra o Nets. É a bola que leva o jogo, né, à prorrogação, é um step back 3, off the dribble, em cima do Andre Drummond. E o próprio Giannis Antetokounmpo falou isso depois, né, na conferência do pós-jogo, que é bom pra mudar um pouco a narrativa. Aquilo que a gente sempre falava da Greek Freak, a gente sempre enaltecia os atributos atléticos e a gente sempre se questionava, não, mas peraí, na hora H ele vai ter medo de bater o lance livre. Não, ele não vai ter medo de bater o lance livre. Inclusive, ele vira o jogo a favor do Bucks com 2 lances livres na prorrogação. Então, assim, o homem chegou no super estrelato, ele já passou simplesmente um dos maiores nomes da liga com a camisa que ele tá vestindo. E eu queria fazer 2 perguntas pra vocês, tá? Pra gente fechar o episódio de hoje. Qual é o significado desse recorde? Em questão de legado, porque olha só, gente, a gente só tem 30 desses recordes disponíveis. Só tem 30 recordes de o maior cestinha da história de uma franquia. O Giannis assumiu um desses títulos aí disponíveis. O outro, depois de 50 anos, ele conseguiu trazer o Bucks ao topo de novo. Eu queria saber o significado desse recorde em questão de legado. Eu quero saber desse recorde e da temporada como um todo, por que a gente não tem um papo de Giannis Antetokounmpo, 3 MVP, há muito mais tempo? Liderando a liga em ponto? Tá rolando. Entregando as atuações em momentos decisivos, como a gente até falou, Flavinho, no episódio 55 do Peds Regatas, que a gente trouxe os prêmios da temporada, a gente categorizou, né, o que era importante para cada um deles. A gente mencionou aqui, é necessário você ter clutch performances, né? Você ter esses momentos decisivos. O Giannis tem. Ele entregou ali, inclusive, se você quiser rever, o toco que ele dá no Embiid é muito simbólico, inclusive, pra mim, que sou torcedor do Philadelphia 76ers, porque, assim, ali naquele momento eu ia falando, ainda não, você ainda precisa galgar um pouquinho mais. Faltam agora o quê? 4 jogos pro final da temporada. São 8 que ele tá fora de casa, marcando pelo menos 30 pontos. Por que a gente não tá com esse papo Giannis 3 MVP há mais tempo? E qual é o significado desse recorde em questão de legado? Fiquem à vontade pra gente fechar. Cara, sobre o recorde, o Kareem Abdul-Jabbar chegou nesse recorde em 6 temporadas, mas o Kareem jogava 42 minutos, mais ou menos. O Giannis joga tipo 10 minutos a menos, ele chegou em 9 temporadas jogando 10 minutos a menos, de média. E o Kareem era um talento muito mais pronto, né? O Giannis foi lapidado. O Giannis é um case de sucesso que todos os outros times da NBA, sinceramente, querem. Muitos times da NBA tentaram ter cases de sucesso como esse, que é o Giannis, de você pegar um cara que tem todo o porte físico, todo o potencial pra ser um baita jogador, e ele realmente confirmar isso, né? Muitos caras no meio desse processo não conseguem seguir dando tantos passos quanto o Giannis deu. Você falou aí 27 anos e 2 vezes MVP, defensor do ano, MVP de All-Star Game, MVP de finais, maior cestinha da história do Milwaukee Bucks. E cara, ele só melhora. O arremesso dele, que era uma coisa que tanto se falava, além do lance livre, 17 lances livres convertidos na final, né? No jogo 6 das finais, pra ser campeão. Sem
esse aproveitamento, o Bucks não teria sido campeão, né? Inclusive, ia faltar, se eu não me engano, com o aproveitamento que ele tinha, ele bateu, acho que foi 17, se eu não me engano, ele ia ter acertado 10. O jogo foi decidido por 6 pontos, então teria faltado 1 aí pro Bucks ser campeão naquele dia. Então, assim, pedras fundamentais, 50 pontos nesse jogo. Acho que todas essas coisas juntas é que estão construindo o legado do Antetokounmpo. E é um legado que, sinceramente, tá muito longe de ter conquistado, ter conseguido, de estar alçado tudo que ele pode alçar. Com 27 anos, ele pode ganhar quantos títulos de NBA ainda? Quantos MVPs? Quantos defensores do ano? Inclusive, pra mim, ele não vai ganhar MVP esse ano. Acho até que, pra mim, ou é Embiid ou Jokic que vai ganhar. Acho que o Embiid é o favorito. Inclusive, hoje ele deu uma entrevista aí choramingando que as pessoas odeiam ele e por isso não vão dar MVP pra ele. Ridículo, né? Me perdoe aí, querido Otávio, mas não precisava disso, né, o Embiid? Esse chororô pra ganhar o MVP, né? Precisava, vai ganhar. Os caras só dificultam a minha participação no Naro Podcast. Como é que eu vou aparecer pra gravar com um Jay assim, Andinho? Ah, pô, mas aí o Embiid, né, jogou contra ele mesmo, não precisava desse chororô, né? Acho que o legado do Antetokounmpo tá aí no meio do caminho, cara, tá no meio do caminho, ele vai conseguir marcas e números muito maiores. Dentro do Bucks, ele vai botar marcas que, assim, talvez ninguém jamais alcance dentro do Bucks, essas marcas que ele vai botar daqui até o final da carreira dele, que eu urso muito pra que seja em Milwaukee. Se um dia ele chegar no nível Dirk Nowitzki de final de carreira, de pouca movimentação e tudo mais, nem que seja pra ele ficar ali o Donis Haslem no banco, mas ele tem que jogar a vida dele inteira em Milwaukee. O Bucks não pode... Se um dia o Antetokounmpo não for mais suficiente pra ganhar, tem que ir pra um rebuild e tudo mais, mas o Giannis tem que estar ali junto pra começar a trilhar esse novo caminho, sabe? Ele tem que ser um cara que tem que ficar na franquia a carreira dele inteira. E pra legado de NBA, ele vai bater trocentas mil marcas aí, inclusive acho que os prêmios com os anos vão deixar de vir, porque a galera vai se cansar muito. Esse desse ano mesmo vai vir, porque se acostumaram tanto com esse nível do Antetokounmpo que parece que ele não tá tão nesse nível. A galera ficou cansada. Pra NBA, pra mídia americana, é muito difícil, né, engolir jogadores não americanos. Imagina se ele ganha o terceiro MVP agora. Ele pode bater o Michael Jordan, né? E aí, como é que fica se ele bater o Michael Jordan? Acho que não vão gostar muito que ele bata o Michael Jordan. Não, nada contra o Jordan, nem contra o Bulls, nenhum ataque desse tipo, tá? Vou deixar bem claro aqui. O Jordan é o maior de todos, também acho e tal, mas assim, em premiações, né, cara? Porque se o Jordan não ganhou... Ninguém ganhou mais MVPs que o Jordan, acho, se eu não me engano, né? Quer dizer, devem ter ganhado mais... Enfim, nessa era moderna, né? Se o LeBron não pode ter mais MVPs que o Jordan, o Giannis Antetokounmpo também não pode ter. Mas deveria. Eu acho que geralmente quando a gente tem, historicamente, né? Quando a gente tem pessoas com esse nível de talento, a gente espera muito mais do que elas acabam conquistando. Infelizmente, né? A gente pode colocar até pra natureza humana, de, putz, cara, depois do terceiro título de MVP, o cara já se poupa um pouco mais, a dedicação, a motivação entre temporadas não é o mesmo. Por isso que caras são lendários pelas dedicações ao jogo, porque eles têm que ficar constantemente achando motivos diferentes pra galera duvidar deles, e mesmo, ainda que seja na cabeça deles, pra poder continuarem melhorando. É por isso que o Kobe era tão fanático e neurótico com o jogo dele, o Michael Jordan tem a mesma reputação. O lado bom dessa história, né, que parece ir de forma ruim, é que você vê, por exemplo, caras igual o Dirk Nowitzki, né, que você falou aí, o cara só tem um título na história da NBA e o cara é all-timer. Mas o Giannis Antetokounmpo, independentemente do que falaram dele até hoje, o cara mostrou o mesmo nível de comprometimento. Então ele seria muito bom em qualquer era. Eu acho que esse é o legado dele. Ele pode ser top 15, top 10, até top 5 da liga se ele quiser. Ele só vai... Tá tudo nas mãos dele, né? Ele tem o tanto de... A gente fala de Greek Freak, né? Ele realmente é uma aberração da natureza do lado positivo. Porque... Um exemplo disso, né, na final, quando a gente achou que qualquer outro jogador da liga teria se machucado, talvez por 2 temporadas, o cara jogou no jogo seguinte. Então, assim, foi bizarra aquela torção que ele teve. Então, o lado bom para a torcida do Milwaukee é que me parece que o Giannis Antetokounmpo tenha a personalidade e a cabeça no lugar para poder ser esse cara. Eu acho que ele deveria ser MVP ou considerado para ser MVP todo ano a partir de agora. Não acho que ele é o MVP dessa temporada, justamente pelos argumentos que a gente estava falando, mas acho que essa talvez seja uma outra discussão, mas acho que ele tem tantas chances quanto o Embiid e o Jokic, tá? Justamente porque os números dele talvez sejam melhores do que em temporadas que ele ganhou MVP, então é muito difícil tirar o cara ali. Acho que vai ter uma fadigazinha no final das contas, então se não for pela fadiga, né, ele ganha, mas pra dar pra alguém novo seria o Embiid, mas eu acho que o maior merecedor é o Nikola Jokic. De toda forma, o Giannis pode ter o legado que ele quiser, basta ele
querer continuar ganhando título e continuar sedento. Eu não consigo aceitar esse do merecimento do sexto colocado do Oeste. A gente que criticou tanto... A gente não, porque eu não tô nessa... Eu entrei na narrativa, eu torci pro MVP pra ele em 2016, mas a galera que criticou o Russell Westbrook levando o Thunder lá em 2016 a sexta colocação, né, a uma saída em primeira rodada nos playoffs, eu imagino que esse é o que tá esperando aí o Jokic. O mais importante é aquilo, os momentos que todos os holofotes estão ali, apontados pra você. E nos momentos mais importantes o Giannis apareceu, sabe? E continuou ali, nunca deixou cair, né? A peteca nunca caiu. Tudo bem, a gente tá falando de um cara que teve o supporting cast ao longo de toda a temporada, mas eu acho que, assim, os números, a performance, o confronto direto, né, contra os caras que estão ali, os top dogs, eu acho que o Giannis entrega isso tudo. E diferente do LeBron, que muitos anos a gente viu o LeBron, mas a gente viu o LeBron junto com uma galera absurda, às vezes a gente viu um LeBron com uma galera tenebrosa, mas a gente sabia que era só ali, era só nele, mas eu acho que assim, gente, uma coisa é fato, é assustador o que ainda pode vir pela frente. O Andinho falou, teve jogo de 50 pontos em final, teve 2 MVPs já teve Defensive Player of the Year. Drew Holiday, o Flavinho sabe que eu detesto o prêmio, mas o Drew Holiday brincou e falou que o Giannis tinha que ser considerado para Most Improved Player. Eu ri, detesto a ideia, mas eu consigo até entender de onde é que vem isso, né? Como o Andinho falou no desenvolvimento da arremesso, a segurança em só estar livre para arremessar e não pensar em nada mais. E a gente ainda tem o quê? Tem um título depois de 50 anos de seca. Como o Flavinho falou aí, a gente tem um momento, sei lá, quando é que foi a última vez que a gente ficou tão ansioso por um jogador que tinha supostamente se machucado, se ele vinha ou não vinha? Teve um quê de Willie Reed, sabe? Voltando lá em 1970 pro jogo 7, sabe? Tudo isso. O Giannis já tem isso no currículo dele. E ainda tem muito mais a ser escrito. Assustador, meus amigos. Pra gente fechar, por favor, eu queria só de Andinho, Flavinho, que Andinho aqui soltasse a máxima pra gente. Como é que termina a temporada do Milwaukee Bucks? E se você acredita no título? Cara, que eu acredito no título, eu acredito totalmente que o Bucks pode ser bicampeão. Acho que o Bucks, inclusive, depois do All-Star, começou a virar essa chavezinha aí de aquecer os motores e começou a jogar num outro nível. Até porque teve a pior tabela da NBA, os adversários mais difíceis, e tá indo bem nisso, tá 12-6 em 18 jogos, se eu não me engano. Alguns deles poupando jogadores, porque o Bucks também já tá nessa fase, vocês falaram do time management aí do Coach Bud, também tem essa. Tanto time management que os caras não sentam nem no banco, às vezes. Assim, eu não tenho nada contra, eu acho bom, acho válido, inclusive, acho que tá correto, acho que está corretíssimo. Esse é o momento de chegar com os caras inteiros lá no dia 17 de abril, que é quando vai começar os playoffs. Acho que, cara, vai ser um final de temporada assim, que tem o Bulls de novo, tem o Celtics aí no caminho. Não vai ser molezinha, não vai ser baba. Acho que o Bucks está zero preocupado com a primeira posição do leste. Tá bem mais preocupado com quem vai vir aí em sexto, por exemplo. Acho que o Bucks não quer ver o Toronto Raptors na primeira rodada. Eu particularmente não quero. Imagino que o Bucks também não queira, porque o Raptors é uma pedra no sapato, realmente. Além do Nets, que pode vir aí oitavo e tal, acho que o Bucks tá 0% preocupado em ficar em primeiro, vai deixar essa briga aí pro Philadelphia, pro Miami, pro Boston. O Bucks não tem mais o que provar numa temporada regular, o negócio do Bucks é o playoff. Então acho que agora é só aquecer os motores, é deixar todo mundo na finta aí, tentar treinar mais algumas coisas, ver alguns caras, por exemplo, como o Ibaka, que chegou por último, o Brook Lopes tá voltando de lesão, ajudar esses caras a pegarem ritmo e a entenderem melhor as funções deles aí dentro de quadra, principalmente o Ibaka. O Ibaka até agora não encaixou, inclusive não me surpreenderia se o Ibaka passasse alguma série de playoffs sem pisar o pezinho dele na quadra. É isso, essa é a minha expectativa pro Bucks. Ibaka nem na quadra, olha que grande expectativa. Aqui são os motores, então. Anderson, meu irmão, aproveitar aqui e te agradecer, né, meu compadre? É sempre um prazer dividir bancada contigo no Noaro Podcast, mas receber você aqui no Pads e Regatas, então, me deixa extremamente contente, extremamente feliz, meu irmão. E sinta-se à vontade para voltar quantas vezes quiser, que vai ser sempre um prazer nosso, meu irmão. E aproveita e fala pra galera onde é que a galera pode te escutar, onde é que a galera te encontra. Cara, vocês podem me escutar, obviamente, no Medo de Cervo. Aí você está no seu tocador de podcast predileto, onde você está ouvindo esse podcast, também tem o Medo de Cervo. Procura aí que você vai achar a gente. Eu tô sempre lá com meu querido amigo Pedro Betânia. Nem sempre é semanal, às vezes rola um probleminha aí, é difícil, né? A vida de trabalhador é difícil.
Então, às vezes passa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a gente tá sempre aí 2, 3 episódios por mês sobre o Medo de Servo, analisando os jogos do Bucks, analisando movimentos, trocas, lesões e tudo mais, boas fases, más fases. Pode seguir a gente no Twitter, @Medo de Servo, estamos por lá também, às vezes comentando o jogo, notícias do Bucks aí ao longo da semana, ao longo dos dias. E claro, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui no Peds e Regatas. Muito obrigado por terem me recebido, espero não ter quebrado nada e ter falado nenhuma bobagem enorme. Espero voltar um dia, né? Espero voltar um dia. Espero não ter falado nada tão ruim que eu não volte a mais. Obrigado. Tirando aquele momento que você elogiou o Doc, que a gente vai cortar, Luck, por favor, né? Vai voltar com toda certeza. A casa tá sempre aberta pra você. E, Flavinho, aproveitar, né? Já que a galera vai seguir o @Medo de Servo, tanto no Twitter, né? Onde é que eles podem escutar a gente, você sabe, né? Mas onde é que a galera pode seguir a gente? Se você tá até aqui com a gente, muito obrigado. A gente te ama. No @Peds e Regatas você consegue ouvir e ver tudo sobre a gente. Lá a gente tem conteúdos diferentes, tem reels engraçadinhos, tem história, tem TBT. Então você pode escutar, você pode ouvir e ver a gente no @Peds e Regatas no Twitter, no Instagram, tem Peds e Regatas no Facebook e no YouTube também, além de estarmos no seu agregador de podcast favorito. E lembrando que se você quiser mandar um recado pra gente, quiser mandar um e-mail, a nossa mailbag tá sempre aberta pra você no pedsregatas@gmail.com. É isso, galera. Aqueçam os motores, porque a pós-temporada da NBA vem aí e, como disse Manandinho, tem time aí que tá ansioso só por ela. É isso, galera. Grande abraço. Peace.